Fala galera, beleza? Hoje aí com mais uma aulinha de Delphi e hoje a gente vai aprender o ponto free, ou então como liberar objetos da memória, beleza? Bora lá! Então, para começar aqui, eu tenho aqui dois formulários, tá? Dois formulários e eu vou simplesmente chamar o primeiro formulário. A primeira coisa que a gente tem que se atentar é que, por padrão, quando a gente cria os formulários dentro do Delphi, se a gente vir aqui no Project Options, e dentro da opção de Application Forms, a gente já vê que ele já dá o Auto Create Forms, tá? O que isso significa? Que toda a tela que você cria, ela já fica automaticamente criada quando você inicia o projeto. Ou seja, quando você dá o play lá no seu objeto, no seu projeto, ele já abre todas as telas do seu sistema. Com isso, ele vai gerar um grande consumo de memória aí para o seu sistema. Beleza? O que é complicado disso é que um sistema facilmente atinge aí 50 telas, dependendo do seu projeto. Então, imagine o tamanho do consumo de memória que vai ter aí para o computador do seu cliente. Beleza? Então, para a gente acertar isso, para a gente ajustar isso, a gente usa as técnicas de liberação de memória, ok? E a gente vai fazer isso agora. Vamos lá. Primeiro eu vou deixar assim, só para vocês lembrarem, né? Que para a gente chamar o formulário 2, eu venho aqui e coloco frm2.showModal. Moral não, modal. Aí você fala assim, Jesper, tá dando erro. Por quê? Né? Porque a gente tem que dar o uses lá, né, gente? A gente tem que usar o formulário 2. Então eu posso vir aqui tanto no file, use unit formulário 2, né? Ou eu posso muito bem vir aqui e colocar dentro do uses já, ou eu posso dar play aqui, né? E ver a coisa acontecer. Perceba que ele já fala que ele está referenciando a uma coisa que não está declarada, né? Ele já está falando, você quer que eu adicione isso? Se eu colocar sim, ele já vai fazer o acerto para mim, se não, eu posso fazer no braço, ok? Então, vou apagar aqui, ele vai dar o erro, e agora eu vou vir File, use Unit, e eu vou colocar aqui. Com isso, ó, ele pôs o Unity no formulário 2 e eu já consigo, então, utilizar, né, o meu formulário 2. Beleza? Só que isso ainda gera aquele problema de memória, né? Porque a gente, de fato, só chamou, mas a gente não alterou nada dentro do projeto. Ele ainda continua sendo auto-criado, né? Ele ainda cria o projeto e deixa em memória. Beleza? O que a gente vai fazer para mudar isso? A gente vai pegar esse cara e vai mudar de lado. Vai colocar aqui para esse lado e vai salvar. Feito isso, ele já vai parar de funcionar. Se eu tentar executar esse projeto agora, olha lá, ele vai dar acesso violado. Por quê? Porque eu estou tentando executar um formulário que ainda não foi criado, né? Se a gente deixasse com o auto create, ele já estaria criado na memória, mas ele ainda não foi criado. Então a gente precisa criar esse objeto, formulário, para depois utilizar ele. E como a gente faz isso? A gente vai vir aqui na linha. Antes de mostrar ele, a gente vai dar um application.createForm, tá? E o que ele pede? Ele pede o tComponentClass e o var referência, tá? Aonde a gente encontra esses caras aqui? Se a gente for aqui no formulário code, a gente acha a variável e a classe dele. Então nada mais é do que isso aqui, que a gente vai dar pegar e vai jogar para lá. Só que é o invertido, a gente pega a primeira classe e depois a variável, tá? Então eu vou pegar o frm2, frm2. Então, a gente fez que a nossa aplicação criasse um formulário do tipo tFormulário, né, com a nossa variável 2. E depois nós chamamos a nossa variável e criamos o objeto. Então, a partir de agora, sim, a gente chama um objeto sem erro. Beleza? Ótimo, maravilhoso. Só que isso ainda gera um problema, porque a gente não está liberando da memória. Eu vou abrir aqui para vocês verem o meu gerenciador de tarefas.
tá? E vou executar o projeto para vocês verem. Eu vou executar aqui e vou tentar aqui encontrar, né, a nossa aplicação. Nossa aplicação está aqui e vou ir nos detalhes dela, ir para detalhes. Perceba uma coisa, ele começa com 1848, beleza? Quando a gente chama o formulário, ele já aumenta um pouquinho lá, ó. Se eu fechar e criar de novo, olha lá, ó. Então perceba que cada vez que eu crio o meu formulário, eu aumento, né, o meu consumo de memória. Então, isso é ruim, porque imagine seu usuário abrindo 10, 15, né, telas o dia todo. Aqui eu ainda estou abrindo, né, uma tela que não tem nada. Imagine isso com dataset, com client, com um monte de dados aí. Então o consumo vai ser muito maior diário. Isso vai fazendo com que a máquina fique lenta, fique pesada, né? E como que a gente ajusta isso? Para a gente fazer com esse consumo aqui, ó, pare de ficar aumentando. Beleza. A gente vai aqui, vou fechar o projeto. E aqui embaixo a gente simplesmente vai dar um frm2 ponto free. Então com isso, se eu vou salvar aqui o projeto, vou compilar, vou ver novamente o nosso projeto aqui. Perceba que, ó, se eu abrir, ele deu uma consumida, né? Porque abriu a primeira vez, fez a segunda, fez a terceira e agora, ó, perceba que ele já, né, não aumenta mais, ou seja, ele já estabilizou. Beleza? Então, ó, eu crio e ele aqui continua na mesma. Então, com isso, a gente já fez aí, então, a liberação de memória. Aí perceba que a partir de agora, o seu projeto ele já consegue consumir menos memória. A gente utiliza aquele formulário e depois destrói ele depois que a gente usar. Para a gente melhorar essa aplicação, a gente pode colocar esse cara dentro de um try, tá? Então a gente vai pegar esse carinha aqui, dar um Ctrl X e aqui fazendo esse código aqui, ó, tá? Fazendo esse código, a gente ajusta. Se o código dá algum problema, né? Na hora de fazer isso aqui, eu garanto que ele vai liberar da memória. Se ele der algum pau, ele vai achar que ele fechou o sistema, mas ele não vai estar fechando. Então, com isso, com esse try, eu estou garantindo que quando ele fazer o finally, né? Ele vai liberar da memória, sim, o meu a minha tela, no caso, aí. Beleza? Aí só assim, Jesper, beleza. Eu posso melhorar isso aí? Pode e deve. Você não precisa ficar escrevendo, né, 10 vezes esse mesmo código aqui. Você pode criar uma unit, tá? Essa unit eu já deixei pronta aqui, para acelerar e a gente não ficar perdendo tempo. Perceba que aqui, ó, é o mesmo código que a gente colocou, ó. Só que, ao invés disso, eu criei uma procedure, né, chamada cria formulário. Dentro dela, eu tenho meus requisitos de classe e de formulário. Beleza? Então, aqui no formulário 1, ao invés de eu escrever todo, né, aquele bloco, eu simplesmente vou chamar aqui uma variável do tipo form, que vai ser do tipo TUnit, né? Vai dar pau. Por que vai dar pau? Porque a gente não colocou aqui o uses, né? Então, eu vou colocar aqui em cima já direto, vírgula, proc1, que é o nome da minha unit, tá? Então, aqui agora, eu vou chamar o meu formulário, ponto, cria form. E depois que eu chamei o meu cria form, eu vou passar simplesmente os meus dados que eu coloquei lá, beleza? Que nada mais é que o meu tfrm2, frm2. Então, com isso, né, ao invés de eu fazer todas aquelas linhas, eu já executo isso
uma linha só. Porque, queira ou não, né, o meu formulário, que é a minha variável, ele vai chamar os meus conceitos. Então, se tivesse 3, não é esse formulário, Jasper, é outro, é o 3, então eu chamo 3. Eu chamo 4. Enfim, é assim. Beleza? Então, reformulando, vou fazer aqui pela Unity. A gente cria o nosso objeto, né, com application.createForm, passa a classe do tipo, que é o tipo tForm, e o nosso formulário, o name do nosso formulário. E depois dá um show modal nele. Feito isso, a gente depois dá um free. Com isso, a gente consegue aí fazer a liberação da memória. Beleza? E hoje é isso, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, ative o sininho, compartilham, se inscreva no canal, gente. Ajuda muito a gente aí a continuar, né, com as nossas aulas aí. Eu tenho um curso de Delphi para iniciantes que vai estar aí na descrição do vídeo. Caso vocês tenham interesse, é só vocês clicarem ali e dar uma olhada. Beleza? Do mais, até a próxima.